E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Mais Destinalizador, falando de Thor, Amor e Trovão, sobre esse filme que tá chegando aí. Já teve premiere, já tem coisas saindo por aí, então vamos falar de algumas nuances aqui mais interessantes, mais importantes que envolvem esse filme e algumas coisas pra gente evacuar um tanto de coisinha aqui pra quando nós fizermos a nossa análise daqui a pouco menos de 2 semanas. A gente vai ter um tempo melhor pra conversar sobre detalhes de dentro do filme. Além do mais, a gente vai ter um debate que também a data tá passando aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre esse filme que parece que é só mais uma comédia romântica, ou seria só uma comédia de heróis, ou seria tudo junto, mas pode dizer muita coisa sobre o futuro da Marvel nos cinemas. Outra coisa que diz bastante também são nossas lives, nossos materiais aqui, então por isso que eu já peço logo de cara pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever nesse canal se você não gostou, depois você tira o like, mas deixa o joinha pra gente, porque ajuda a gente bastante o conteúdo aqui, pra fazer uns conteúdos sempre mais legais pra vocês e tal, além das nossas lives que eu tô passando aqui embaixo, as restantes de Miss Marvel, as recentes de The Boys pra vocês, pra gente sempre trocar ideia do que tá rolando por aí. Mas falando efetivamente do filme, eu fiz no começo essa questão, será que é um filme de amor, será que é um filme de heróis, será que é tudo junto? Por conta que o próprio Taika Waititi falou em uma entrevista que esse filme seria uma espécie de comédia romântica de super-heróis. Ele disse que é um filme de amor com super-heróis e o espaço sideral. Eu queria abraçar esse lance com que eu sempre fui um pouco desdenhoso, que é a ideia de explorar o amor e mostrar personagens que acreditam no amor. Isso vai de encontro às declarações de Chris Hemsworth e da Natalie Portman em entrevistas falando que esse filme vai voltar até a mostrar detalhes de como foi o término dos dois e que o fato de não termos visto esse término deu uma liberdade para eles criarem bastante coisa. Porém, para quem imagina que esse filme vai ser uma história de amor entre o Thor e a Jane Foster novamente, pode não ser bem assim, segundo o próprio Taika Waititi. E ele falou que isso pode ser muito por conta da crise de meia-idade que o Thor está vivendo nesse filme. De toda a jornada que ele viveu, ele tá um homem mais reflexivo. Um deus mais reflexivo, melhor dizendo, e que está refletindo muito para tentar se encontrar na galáxia, achar um lugar. Para você que não lembra, ele terminou o Vingadores Ultimato entrando na nave e saindo com os Guardiões da Galáxia. Vão ter alguma participação aqui, mas eu não sei se será algo, vamos dizer assim, importante para a narrativa do filme. Talvez seja importante para a narrativa dos Guardiões no volume 3, a gente vai ver daqui a pouquinho também. Mas não estranhe se Thor, Amor e Trovão começar a pipocar manchetes como Thor, Amor e Trovão foi banido na Arábia Saudita. Por conta de que, a gente tem ali o bumbum do Chris Hemsworth aparecendo naquela cena que a gente vê todo o amor e carinho que ele tem pelo Loki nas suas costas. E segundo que a Tessa Thompson disse que a Valkyria não deve ser tratada como rainha, mas sim como rei. Ela é chamada de Rei Valkyria e talvez isso insinue algumas coisas sobre amor, trovão e outras nuances românticas que Taika Waititi vai explorar nesse filme. E eu acho isso super interessante, mas para certos povos pequenos isso não dá muito certo. Pequenos aqui, que eu digo. Porém, esse filme vai tratar as nuances de humor como é típico do Taika Waititi. Pra quem não gostava de Thor Ragnarok, provavelmente vai torcer o nariz com esse filme aqui. Pô, a gente tem no trailer que o cara meteu um Van Damme. Só que o pedido que eu faço pras pessoas é dar uma chance pro Taika Waititi. Por conta que o tom de humor dele, a partir do momento que você entende como que ele faz a pegada dele, como ele aplica na narrativa o humor pra contar a história dele, acaba deixando a obra super interessante. E eu vou dizer isso a partir de 3 obras que ele fez e que fizeram muito sucesso e que tem a pegada de humor do Taika Waititi. Logicamente vai ter as piadas de pum, vai ter as coisinhas, vamos dizer assim, excêntricas dele, mas ele tem um coração muito interessante que essas 3 obras ajudam a demonstrar bem. Começando pelo O Que Fazemos nas Sombras, que é um filme que é uma espécie de mockumentary sobre vampiros vivendo na nossa realidade. E o filme é carregado de piadas sobre choque cultural que a gente tem, tipo, de se achar um monstro em outra realidade que a gente não tá acostumado, outro lugar que a gente tá acostumado, quanto de críticas sociais à sociedade como um todo, sim, coisas que qualquer pessoa acaba atingindo em qualquer local, não só na Nova Zelândia, onde se passa o filme. Mas logicamente tem essa piada de pum que ele sempre gosta de fazer. Outra obra que não é necessariamente só dele, mas que ele colabora bastante também é Our Flags Mean Dead, que é uma série que tá no HBO Max e que trata-se de um nobre que decidiu virar pirata e conviver na era dos piratas e saqueadores e tudo mais.
Só que ele acaba encontrando com o Barba Negra, que é interpretado pelo próprio Taika Waititi. E o subtexto dessa trama, muito aliado aos trocadilhos que ele joga lá e as piadocas que ele faz pra fazer você rir do personagem, ele acaba dando profundidades muito interessantes a cada um deles. Então, assim, através da bobeira, que pra gente inicialmente parece algo bobo, você enriquece o seu personagem. Ele consegue fazer isso muito bem nessa obra. E, logicamente, a última obra dele que eu vou falar aqui é Jojo Rabbit. A gente já falou bastante em várias ocasiões desse filme aqui, porque ele, primeiro, deu um Oscar de roteiro pro Taika Waititi, e segundo, que é um dos melhores filmes dos últimos 10 anos. Ele só não foi mais idolatrado no Oscar assim, por conta de que a indústria do lobby pros filmes de Oscar não abraçou Jojo Rabbit. Não sei se teve uma campanha assim tão voltada para premiações e tal, que se tivesse, com certeza ele seria mais notado. A reflexão que Jojo Rabbit traz pra gente é de o quanto é infantil você seguir falsos líderes e o quanto você parece um idiota, um babaca quando você olha pra trás e cai a ficha. E algo que é super atual, que a gente tá vivendo a cada momento. E ele traz de uma forma leve, mas que ao mesmo tempo mexe nas feridas que você tem. Então, assim, através do humor bobo do Taika Waititi, ele atinge questões muito sérias. E esse é um grande mérito do Jojo Rabbit. Sobre o gore, a gente já falou bastante nesse vídeo, já tá aparecendo no card no canto aqui. Mas temos algumas informações dele inserido nesse filme. Primeiro, essa arte que vocês estão vendo na tela, que logicamente mostra a necroespada. Porém, a gente não ainda tem certeza se essa necroespada é a espada proveniente de simbiontes, igual nos quadrinhos. E eu digo isso porque a arte leva a crer que sim, mas a gente não viu a história por trás dessa necroespada. Porém, se tratando de Taika Waititi, eu não duvido que essa espada seja uma espada simbionte mesmo e que o Gore tenha passado na praia e aquele simbionte do Venom que ficou lá no Homem-Aranha tenha pulado na espada e deixado ela poderosa. Além disso, o Chris Hemsworth falou que o Gore que ele vê é um cara muito interessante, que ele nunca viu algo parecido no MCU, porque ele tem muitas nuances e complexidades que chega ao ponto de você ver o que ele tá fazendo, não concordar com o que ele está fazendo, mas entender as motivações que ele teve pra fazer aquilo. Algo que você parar pra pensar faz valer pra todos os vilões da cultura pop, né? Isso vai de encontro, obviamente, às várias declarações que são feitas pra quem assistiu o filme, que o Christian Bale está maravilhoso, é o melhor vilão do MCU depois do Thanos e tudo mais, que é declaração que quem vê antes do filme sempre faz nos filmes da Marvel, só que o fator Christian Bale faz a gente acreditar mais um pouquinho. Então vamos ver o que rola. Sobre a poderosa Thor da Jane Foster. Eu não vou entrar muito em detalhes de história e tal assim, primeiro porque tem 500 conteúdos desse na internet e em vídeos de todo mundo contando a história, as origens da poderosa Thor, além logicamente dos quadrinhos. E a gente sempre vê que tem algum tipo de adaptação quando isso vai pra tela grande. Porém, a informação que a gente tem aqui é que a Natalie Portman voltou pra fazer essa personagem por conta que a jornada da personagem foi muito interessante pra ela. Então, o carimbo que a gente tem pra acreditar nesse personagem é que a Natalie Portman, que tava, vamos colocar assim, desinteressada da MCU, olhou pro plot que apresentaram pra ela e voltou pra personagem. E muito disso vai do que é dito de que a Jane Foster está passando um problema muito sério. Provavelmente pode ser o câncer, a gente não sabe. Mas esse problema sério que ela está vivendo, essa jornada complicada que ela está vivendo, primeiro que o Thor não teria tanta noção, e segundo que seria equilibrada pelo Mjolnir. Então você tem essa questão assim de o que jornada poderia ser equilibrada pelo Mjolnir. Obviamente, seguindo os quadrinhos, é a doença que ela tem. Mas seguindo a realidade, pode ser um caminhão de dinheiro que desceram na casa da Natalie Portman. Mas um destaque interessante que a gente tem para colocar aqui é a questão de que o Taika Waititi comentou que a Jane Foster vai ter um modo de luta mais plástico, mais, vamos dizer assim, visualmente bonito, por conta de que a Natalie Portman, ela manja de dança e de teatro, então ela tem muito mais desenvoltura para fazer esse tipo de trabalho, ao contrário do Chris Hemsworth, que é um Thor mais porradeiro, mais pesadão, mais pancadudo. Na verdade, o que o Taika Waititi quis dizer é que a Natalie Portman é muito mais talentosa que o Chris Hemsworth, mas isso é óbvio. Agora, sobre o que vai se desenvolver no filme, a proposta é envolvendo o Gore, envolve diretamente aos deuses no MCU. E com isso, entra a questão de que vai se abordar muito o lore do MCU como um todo, pelo menos a gente espera. O filme vai passar por isso várias vezes. Então, a gente tem que
já tem uma estrutura de deuses no MCU. Só que a gente não tem uma explicação sobre essa estrutura de deuses no MCU. Primeiro que a gente vê no trailer algumas dessas figuras que têm um poder de destaque, assim, que se fosse nos quadrinhos seriam, sei lá, o máximo da escala na hierarquia de poder. Como, por exemplo, o Tribunal Vivo, que também esteve no Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, que é a entidade responsável por julgar todas as questões do multiverso e fazer com que o equilíbrio seja total entre todas as realidades, papapá e tudo mais. A gente também tem ali o Vigia, que a gente conhece já bastante do que ele pode fazer no What If, que fica meio que monitorando as coisas que acontecem ao longo do universo. E a gente também tem ali Infinito, Ion e a Morte. E essas três entidades, elas são ligadas à entidade da Eternidade. E o que é importante sobre o Infinito, o Ion e a Morte? A Infinito é a limitadora, o Ion é o guardião e a Morte, vamos colocar assim, que é a restritiva sobre as criaturas ao longo da eternidade, assim. Meio que as três criaturas fazem um controle de até onde cada realidade vai. E isso vem desde o Big Bang, teoricamente. Qual vai ser a escala de poder desse povo no MCU? Não faço ideia. Eram estátuas que estavam lá. Mas a realidade é que a gente vai ter a Cidade da Onipotência nesse filme, que com certeza tem uma série de divindades do MCU que a gente não conhece ainda, como por exemplo o Zeus, interpretado por Russell Crowe, a deusa Bast, que provavelmente é essa no canto da tela junto com a Valkyria e com a poderosa Thor, que é a deusa Pantera do Pantera Negra, só que de uma forma humanoide. Além que também a gente vê alguns celestiais por ali, e provavelmente vai ver alguma coisa sobre deuses egípcios que a gente já viu abordado lá no Cavaleiro da Lua. Deuses esses que eu espero que sejam muito mais inteligentes do que os deuses que estavam lá naquela série, que pelo amor de Deus, nunca vi deuses tão burros quanto aqueles. E é nesses deuses que permitem pros 300 mil youtubers fazerem aqueles vídeos de teorias cheio de pontos pra conectar, aqui criatura vai estar lá, vai ter 57 deuses que estarão em Thor, Amor e Trovão. A galera começa com isso, né? Primeiro porque começa a pipocar um tanto de foto da Premiere lá, primeiro o Miles Teller estava lá também, a galera falando, vai ter Quarteto Fantástico ali também. Segundo que é comentado que a Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones, pode estar na série também, e pra Lena Headey estar numa série, ela com certeza não é só uma figuração, a gente espera isso. Série ou filme, vocês entenderam o que eu quis falar. E também parece que vazou no pós-créditos que Brad Goldstein, o Roy Kent de Ted Lasso, que fala, ele será o Hércules do MCU. Se isso se confirmar, vai ser uma escolha excelente, porque ele é meio brigado, sabe que porradeirão assim? Só que a diferença é que é desse tamaninho, que eu quero ver como é que vai ficar do tamanho do Chris Hemsworth, ele de Hércules. Agora a questão que eu coloco pra vocês é, qual que é o equilíbrio de forças dessa galera dentro do MCU? A gente tem esse infográfico que a gente fez no primeiro trailer do Thor, porque isso vai ser bastante importante, e eu reitero aqui que é importante a gente saber qual que é o equilíbrio de forças das criaturas no MCU neste exato momento. Por conta de que a gente tá numa fase 4 que, legal, eles estão cuspindo um tanto de informação pra gente, cuspindo um tanto de personagem novo, um tanto de mitologias novas e tudo mais, trazendo muita coisa nova pra gente, e que a gente meio que tá chegando num ponto de que a gente tá recebendo tanta informação, mas tanta informação, que a gente não consegue acompanhar o volume de informações que tem, pois a gente não consegue conectar os pontos pra seguir com a história adiante. Com isso fica mais confuso pra todo mundo e acaba perdendo interesse, naturalmente. Porque, por exemplo, nesse trailer, a gente tem dois celestiais olhando pro Thor saindo naquele barco que a gente vê no primeiro trailer. Sim, que essa galera conversa, como é que é a escala de poder desse povo, saca? Com o Gorr e essa Cidade da Onipotência, a gente tem o prato cheio pra Marvel tentar colocar uma lógica nessas criaturas pra gente, pra seguir em frente com o universo dela. E isso vai ser muito importante por conta de que onde que a gente pode colocar o Thor na escala de poderes no MCU atualmente. E para isso eu vou voltar um pouquinho nos filmes aqui, nas obras do MCU, para ir por alguns detalhes importantes de o que esse filme pode significar pro Thor como um todo no MCU. Antes de prosseguir aqui, eu gostaria de atualizar essa tabela que vocês estão vendo aqui ao meu lado, por conta que a gente teve alguns fatores novos vindos do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que seriam legais se a gente incrementar, por conta de que até então a gente tinha que o lugar que era, vamos colocar assim, imune ao espaço e tempo, era só onde o Kang estava lá com aquele castelinho dele que controlava até a TVA por aquele local. Mas no filme a gente descobriu a existência de um local novo,
a fenda conectora que guardava o livro do Vishanti, que segundo a Christine do 838 é um local que representa o espaço entre os universos. Então provavelmente ele é um lugar como é o lugar que o Kang ficava ali, no Loki, e ele é um lugar que talvez até seja o mesmo lugar que o Vigia ficava no What If. A gente também teve oficialmente a entrada da personagem da Clea no MCU, e ela vai atrás do Doutor Estranho por conta de uma acusação de incursão por parte dele. E então a Clea abre uma fenda no espaço-tempo com sua espada ali, e a gente vê um cenário que se assemelha muito àquele cenário que a gente viu do primeiro filme do Doutor Estranho com o Dormammu, e os dois acabam entrando ali numa cara bem safadinha do Doutor Estranho, na verdade. Mas o que é incursão efetivamente? Segundo Reed Richards, do John Krasinski, cara, vocês não sabem o prazer que me dá falar isso oficialmente, ocorre quando a barreira dos dois universos enfraquece e esses universos colidem. E a acusação no filme em questão era que o Strange do 616 poderia fazer isso acontecer no 838. Isso poderia confundir e desestabilizar a realidade, gerando esse choque e acabar destruindo um ou mais universos, gerando cenas parecidas com aquele terceiro ato do filme, onde o Doutor Estranho acha o outro Doutor Estranho que tá utilizando o Darkhold, que fala que a putaria saiu do controle, que foi cortado do filme. Mas por que tudo isso é importante para este filme do Thor: Amor e Trovão? Primeiro porque a Clea, nos quadrinhos, é sobrinha do Dormammu. E o Dormammu, ele fica num local nos quadrinhos chamado Dimensão Sombria, que é provavelmente o local para onde a Clea tá levando o Doutor Estranho agora. E a Dimensão Sombria é uma espécie de local interdimensional, um reino interdimensional onde os demônios residem. Interdimensional, assim como a fenda conectora. E neste filme do Thor: Amor e Trovão, a gente tem a Cidade da Onipotência, que é o local onde os deuses vivem. Os deuses principalmente influenciam a cultura da Terra. Então, se o local que os demônios ficam, ele tem essa capacidade interdimensional, fatalmente o local onde os deuses ficam também tem essa capacidade interdimensional. Ou seja, a gente já teve um filme que causou uma desestabilização do local onde os demônios residem, e agora a gente vai ter um filme que provavelmente vai causar a desestabilização de um local onde os deuses vivem. Isso pode acabar gerando uma guerra que fica secreta às realidades que nós vemos aí. Uma guerra que é vista onde o espaço e o tempo não faz a menor diferença. Em breve podemos ter novidades sobre isso por conta de que o Kevin Feige disse sim que este ano a Marvel vai a San Diego Comic Con voltando presencialmente. E isso é importante para ver o poder do Thor por conta que ele sempre disse que ele é o Vingador mais forte, que ele tá formando uma equipe para fazer a equipe mais forte que já teve. E isso acaba sendo interessante por conta do que a gente também viu nesse filme do Doutor Estranho. Porque na minha mente, depois de Vingadores Ultimato, claramente as figuras mais fortes dos Vingadores eram a Wanda e a Carol Danvers. Sobre a Carol Danvers, eu não consigo precisar ainda porque a gente não viu mais material dela, a não ser ela mudando o cabelo e conversando por projeção com a galera. Mas eu tenho certeza que a Carol Danvers, nosso 616, é mais forte que a Capitã Marvel do 838, porque a nossa Carol Danvers furou aquela nave do Thanos, atravessou como se fosse um cometa ela por vários sentidos, e a do 838 morreu soterrada por uma estátua jogada pela Wanda. Porém, a Wanda, como Feiticeira Escarlate, ela se mostrou muito mais instável do que equilibrada. E a questão do equilíbrio do personagem é muito importante pra gente ter noção do quanto poder ele pode ter. A Carol Danvers, ela até agora se mostrou uma personagem super equilibrada. Mas a Wanda, quando ela foi pro lado vilanesco e ela acabou cedendo pro Darkhold e se virando e se tornando a Feiticeira Escarlate, concretizando a mitologia dela, ela se mostrou um tanto quanto mais fraca, porque várias vezes ao longo do filme, o Doutor Estranho enfrentava ela de frente. E o limitador tanto da Wanda quanto do Doutor Estranho de poder neste filme foi exatamente as questões multiversais. Então, assim, eles têm um limite até o ponto de chegar. Então o poder deles não é tão grande quanto eles aparentavam ser, por conta que fica só no que tange ali, em modos legais, ao que tá na linha do tempo deles, ao que tá no universo deles. E mostra mais uma vez que essa galera teve muito mais sorte do que juízo na hora que tava enfrentando o Thanos. E esse é o grande diferencial do Thor. Se somar com aquela informação que eu falei lá no começo, que o Taika Waititi disse que esse personagem tá passando uma crise de meia-idade, geralmente quando você passa uma crise de meia-idade,
logicamente você não é o Thor, mais você sai mais instável, mais ciente das coisas que você quer fazer. Então você tem um Thor que ele tá mais equilibrado, e ao mesmo tempo, se confirmar essa parada da cidade da onipotência for um local que não tange essas questões multiversais, você tem ali um herói, um deus do trovão, o que é na verdade um deus ali, né? Com questões muito mais equilibradas e com um poder extremamente grande nas mãos e com um foco maior que pode sim dizer que ele é o Vingador mais forte do grupo de Vingadores do meio ao meio. Ele acabaria entrando na nossa tabela naquela prateleira dos anciões do universo, e isso com certeza faria dele o Vingador mais forte de todos que a gente já conhece nessa linha temporal do MCU do meio ao meio. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo, espero que vocês voltem aqui pra ver a gente comentando também de Doutor Estranho e também de Thor Amor e Trovão. Eu errei, mas você nem percebeu. Curta, compartilhe, favorite, analise, se inscreva e até o próximo Analisador.